Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. E hoje, como você já viu no título, é uma aula de sistemas operacionais. E hoje vamos falar sobre uma introdução dos sistemas. O que é o sistema operacional, né? Afinal de contas, o que é o famigerado sistema operacional que falamos nessa disciplina? Será que ele é somente o kernel? Será que ele é o conjunto de ferramentas que são distribuídas em conjunto? O que será que é? Então, essa até é a primeira pergunta que a gente pode fazer um trabalho mental aí a respeito do sistema operacional. Veja só, quando a gente fala, se você fala assim, não, professor, o sistema operacional não é somente o kernel, é o conjunto inteiro. Então, eu vou lá na página do Debian, o Debian ele se anuncia como um sistema operacional universal para todas as máquinas. Você vai no site lá do Ubuntu, ele fala, Ubuntu é um sistema operacional. Você vai no site do FreeBSD, fala, o FreeBSD é o sistema operacional. Você vai na página do Linux Mint, ele é o sistema operacional. Mas quando eu baixo a imagem para instalar esse sistema operacional que eles estão me dando, as imagens de fundo de tela fazem parte, são componentes de um sistema operacional? Bem, nem tudo é o componente do sistema operacional, claro. Mas o problema é o seguinte, se eu vou falar que somente o kernel é o sistema operacional, também não é uma boa maneira de eu falar que ele é o sistema operacional, porque ele cuida de um pedaço muito específico, que é justamente conversar com hardware e dar os mecanismos para outras aplicações conversarem com hardware pelo intermédio do kernel. E agora só que tem um problema, né? Assim, tem outras funcionalidades que a gente pode dizer que são importantes para um sistema operacional que não é o kernel que provê ela, mas sim aplicações adicionais que você instala depois, né? Então, poxa, então quer dizer que se eu for juntar, tentar definir o sistema operacional e tentar definir qual que é o conjunto de ferramentas que eu falo que é o sistema operacional, a gente vai começar a falhar, né? Mas a gente pode definir algumas coisas. Quais são as funções de um sistema operacional? O que eu quero que o sistema operacional faça? Então, eu quero o quê? Que o sistema operacional, então, vou chamar aqui de SO, então, o sistema operacional, ele gerencia o compartilhamento de recursos entre entidades concorrentes, né? Então, veja só, se eu tenho lá dois programas em execução na minha tela e os dois precisam saber o ponteiro do mouse, não é adequado que os dois tenham acesso exclusivo ao mouse. Então, o sistema operacional consegue escalonar e dividir a atenção do mouse entre os dois programas, né? Então, e outra coisa que eu tenho que pensar que o sistema operacional fornece vários serviços comuns que tornam as aplicações mais fáceis de se escrever, né? Que tornam as aplicações mais fáceis de escrever. Então, o que isso quer dizer? Imagine o seguinte, imagine se eu tivesse, por exemplo, né, imprimir na tela, quando a gente chama lá a função printf, jogar uma mensagenzinha na tela. Você jogar uma mensagem na tela, você está conversando diretamente com o sistema operacional, ou seja, nós temos uma biblioteca, que é a libc, que nos fornece uma chamada printf, e ela conversa com o sistema operacional, fala, sistema operacional, joga a informação na tela, porque afinal, para aparecer na tela, nós temos uma placa de vídeo, certo? Então, veja só, tem uma placa de vídeo conectada na placa-mãe, e essa placa de vídeo está conectada no monitor. E o que vai aparecer na tela a cada momento? Se eu colocar um printf e só for aparecer o que eu escrevi na tela, opa, não é certo. Então quer dizer que o sistema operacional consegue escalonar o uso da placa de vídeo entre os diversos aplicativos que precisam de placa de vídeo. Tem uma coisa um pouco mais complicada em relação a isso, que gerencia algumas mudanças, mas em geral a gente pode pensar nisso. Mesmo que você não tenha uma interface gráfica, a gente esteja apenas no console, então se você tem no Linux apertar Ctrl Alt F3, por exemplo, você cai lá num consolezinho,
esse consolezinho ele é gerenciado pelo kernel. Mesmo que eu tenha um programa executando e ele vai imprimir na tela, nós temos um buffer. Então, todas as mensagens que aconteceram anteriormente continuam lá e a minha vai aparecendo depois. Ou seja, tem um protocolo de comunicação entre a minha aplicação, o kernel e a placa de vídeo para mostrar apenas o que interessa na tela, e o conjunto que interessa na tela. Então, imagine se eu tivesse que toda vez ter que implementar uma ferramenta que conversa com a placa de vídeo e imprime a mensagem na tela, ou pior ainda, né? Imagine só, que hoje saiu lá uma AMD Radeon, eu vou lá, implemento o meu programa funcionando nessa AMD Radeon, e daí ano que vem sai uma Radeon nova, que é um pouquinho diferente os comandos para imprimir na tela, vou ter que atualizar o meu programa para saber que eu tenho aquela Radeon, e depois chega uma outra pessoa e fala assim, mas professor, eu quero usar na minha NVIDIA. Pô, a NVIDIA é um pouco mais diferente ainda, se modifica lá. Aí depois chega uma outra pessoa, mas professor, eu tenho aqui uma placa de vídeo Intel integrada, eu quero que imprima, e ela é diferente ainda. Então, se eu tiver que dar esse suporte a trocentos hardware dentro da minha aplicação, poxa, danou-se, não vou fazer mais nada na vida, a não ser só ficar implementando uma camada de compatibilidade entre os diversos hardware, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Daí, o sistema operacional, ele serve para me facilitar isso aí. Então, ele provê um serviço que eu posso imprimir mensagens na tela, através de uma interface de TTY qualquer, e que vai funcionar na maioria das máquinas. Ou seja, se o sistema operacional já está executando naquela máquina, eu sei que o meu programa deve funcionar também, né? Então, aí o cargo de fazer as modificações para as placas de vídeo fica pelo sistema operacional, no caso aqui o kernel do Linux, por exemplo, no kernel Linux. E outra coisa, o sistema operacional, ele... Então, o sistema operacional, ele serve como interface entre programas de aplicações e o hardware. Então, ele sabe, o sistema operacional ele vai saber intermediar a conversa com o hardware para mim, sem que eu tenha que implementar toda essa camada de hardware. Então, veja só, uma coisa que é legal a gente pensar é que nós, como seres humanos, nós não conseguimos ter na mão muitas variáveis para ficar manipulando. Então, o que a gente faz para evitar esse mundaréu de variáveis? A gente vai criando camadas de abstração. E cada camada de abstração ela vai cuidando de uma interface um pouco mais especializada, né? Então, nós temos lá o nosso hardware, que ele é generalista demais, sabe fazer um monte de coisa. Então, a gente tem o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele sabe cuidar do pedacinho do hardware. Lá em cima, a gente faz uma outra biblioteca que fica conectada com o kernel, que me provê uma interface facilitada de uso do kernel, e lá em cima depois eu coloco a minha aplicação que usa a chamada dessa biblioteca, que chama o kernel, que por fim chama o hardware. Então é esse aí que a gente imagina ter o sistema operacional. Então, nesse ponto, a gente pode pensar que realmente o sistema operacional não é só o kernel, não é só o núcleo do meu sistema, né? Então, é um conjunto de mais algumas aplicações e algumas bibliotecas que nos interessam. Então, pensando isso aí, então a gente pode pensar lá que o sistema operacional é o conjunto de um ou mais programas, né? Que fornece um conjunto de serviços e ainda cria uma interface entre aplicações e o hardware entre aplicações do hardware do computador e aloca recursos compartilhados entre múltiplos processos. Poxa, legal. Aí, o que é uma das atividades do sistema operacional que pode pensar? A gente pode falar que é a gerência de recursos. E o que são as gerências de recursos? E o que são as gerências de recursos? É nesse lugar em que o sistema operacional ele recebe requisição de uso do hardware de algum componente do seu computador e ele define se você pode ter esse acesso agora, ou se ele vai te dar o acesso agora, se você tem que esperar alguém terminar o processamento para você ganhar acesso, ou se você não tem permissão para ganhar esse acesso. Então veja só, se você quer imprimir na tela agora, pode ser que ele falou, opa, espera um pouquinho, você não pode imprimir agora, tem que esperar um outro programa estar executando e imprimir. Então ele faz você esperar e depois que aquele cara libera, ele volta para você e fala, não, agora você pode imprimir, e você imprime. Ou então, se eu quero começar a processar agora, olha, eu quero processar e gastar todos os processadores que eu tenho e usar toda a memória RAM. Ele fala, calma aí.
Você só vai ter um acesso limitado à memória RAM e um acesso limitado a processador, né? Então você tem que o sistema operacional ele começa a gerenciar esses recursos que a gente tem, que são escassos, e você começa a ter que entender como é que eles funcionam. Veja só, quem nunca aqui teve que fazer um malloc e de vez em quando o malloc retorna que não tem memória, ainda mais quando você manda alocar um pedaço gigantesco de memória que o seu computador não tem acesso, né? Outro ponto que a gente tem que pensar que é importante no sistema operacional, que é como um provedor de recursos, de serviços, desculpe. Então, como um provedor de serviços, nós queremos que o sistema operacional nos dê os mecanismos facilitados para que a gente consiga acessar o hardware que nós temos no computador. Por exemplo, acesso aos dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, disco, pendrive, né? Nós queremos que isso seja bem facilitado para a gente e eu quero que o sistema operacional provê esse mecanismo de serviço. Tem até um caso interessante. Quem aqui já jogou um Nintendo o Switch? Não, o Nintendo Wii. Né? Então, o Nintendo Wii, ele foi um dos últimos videogames, talvez um dos últimos sistemas dessa era moderna, talvez, dos que saem para consumidor normal, que você, de fato, não tem muito bem um sistema operacional, mas você só tem os conjuntos de bibliotecas que compõem o sistema operacional. Então, acontece o seguinte, quando você iniciava um jogo no Nintendo Wii, esse jogo ele tinha acesso total ao hardware. Então, e era o próprio jogo que tinha que controlar o acesso ao joystick, que tinha que controlar a memória, que tinha que controlar a placa de vídeo, que tinha que controlar todos os componentes do videogame. É claro que daí, nesse caso, a Nintendo ela oferecia um conjunto de bibliotecas prontinhas que facilitava a sua vida. Então, quer dizer, você quer saber se o joystick está funcionando, não está funcionando, você importava uma biblioteca, você carregava uma biblioteca no seu programa que sabia conversar com o joystick e você começava a ter interação com o joystick. Agora eu quero ter acesso à rede, a Nintendo te oferecia um módulo de rede que você carregava como programa para gerenciar lá. Só que nada mais que isso, né? Então, se você tinha acesso ao núcleo de processamento, você tinha acesso ao núcleo de processamento. Você não tinha ninguém que te podava ou que tirava seu acesso a ele, né? E você tinha que deixar preparada a programação. Olha, se a pessoa aperta o home, eu tenho que obrigatoriamente mostrar essa outra janelinha aqui para poder sair do jogo. Se você não implementa isso, a janelinha não aparece e para sair do jogo tinha que desligar e ligar o videogame, né? Isso até acontecia com alguns jogos quando travavam. E outra coisa, como o seu programa, como o seu jogo era o principal aplicativo rodando naquele momento, ninguém podava o seu acesso à memória RAM. Então, se você quisesse alocar memória até esgotar a memória do seu videogame, você conseguia sobrescrever memórias em lugares quaisquer e até bricar o seu videogame você conseguia se você tivesse um programa que estivesse muito bem feito, né? Então, essa era uma característica desse videogame. Então, você só tinha um conjunto de bibliotecas que te forneciam um aparato que parecia um sistema operacional, mas quem estava rodando mesmo, quem estava controlando todo o hardware naquele momento era o seu videogame. E a mesma coisa acontece com o sistema operacional DOS, né, para quem já usou. E daí agora a gente tem que começar, mas professor, tá bom, eu entendi isso aí que o sistema operacional tem que oferecer para mim, mas quais são as áreas de responsabilidade do sistema operacional? O que o sistema operacional realmente tem que fazer? Bem, então ele tem algumas áreas de responsabilidade, então vamos até escrever aqui. Então, áreas de responsabilidade do SO. Então, a primeira área de responsabilidade do SO é um carinha muito importante que vocês vão ouvir falar bastante ainda nas próximas aulas, que são os processos, né? Então, esse aí é o recurso mais óbvio que a gente pode pensar do sistema operacional, porque, veja só, um dos recursos mais escassos que nós temos é a quantidade de processamento que nós temos no nosso computador, né? Então, hoje em dia está cada vez melhor, né? Mas mesmo assim ela é limitada. Então, você compra lá um computador que vem com um processador, e esse processador ele tem lá 4 núcleos. Hoje 4 núcleos é quase o padrão, mas antigamente você tinha 2 núcleos, 1 núcleo, mas hoje você compra com 8, 12, 16, 32 e 64 núcleos. Mas o problema é, quantos programas de execução estão rodando ao mesmo tempo no seu computador?
Se você der um top agora, você vai ver que tem mais de 100 processos em execução na sua máquina. Alguns deles estão esperando recursos, estão esperando alguma coisa, mas existem mais ou menos mais de 100 processos ali em execução. Mas eu só tenho uma máquina com 8 núcleos. Como que eu tenho 100? Então, o sistema operacional, ele é um cara lá, ele é o sistema que vai gerenciar esse recurso, ele vai dar o acesso à CPU para um processo no momento que for oportuno, não é sempre que o processo quer, né? Até um spoiler para próximas aulas, quem aqui já usou a função sleep lá na linguagem C, ou até mesmo em Bash, fazer um sleep lá de 10 segundos. Quanto tempo o seu programa fica dormindo quando você coloca um sleep 10? A resposta certa é pelo menos 10 segundos, mas pode ser mais. Não vai ser menos que 10 segundos, mas pode ser mais que 10 segundos. Isso aí porque o seu processo, quando dorme, ele entra numa fila e depois que acaba esses 10 segundos, ele vai para uma outra fila que você, olha, aqui está aqui a fila de processos que podem usar a CPU e não necessariamente você vai ser a prioridade daquele momento, né? Então, o que o sistema operacional provê, então, para poder controlar esse processo? Então, nós podemos criar processos, nós podemos destruir processos, também a gente fala de matar um processo, nós podemos alterar prioridade, o sistema operacional fornece um mecanismo de comunicação entre os processos e também, e muitas vezes, né, em geral, ele vai te dar um mecanismo de sincronização. Então a gente pode falar para vários processos, falar, opa, todo mundo aguarda chegar nesse ponto para depois continuar a execução. Pô, bem legal, né? Outro recurso que também acaba sendo escasso, embora hoje em dia está ficando cada vez menos escasso, é a memória, né? E essa aí é mais uma área de responsabilidade do kernel, que é a memória. Às vezes a gente pensa, mas professor, mas isso é tão simples, memória, eu tenho lá 8 GB, 16 GB, 32 ou 64 GB de RAM, é só mandar alocar e reservar um espaço naquela região. Pois é, mas o problema é que se o seu sistema não faz corretamente, ou seja, se ele não pensa em como que ele está alocando essa memória, o impacto no desempenho geral da sua máquina pode ser bem grande e às vezes mesmo com memória sobrando, você pode não conseguir lançar um programa, porque a memória pode ficar fragmentada, né? Então existem estratégias aí para você melhorar esse modelo de fragmentação de memória. E ainda mais, toda vez que imagine que eu tenho um programa que fica alocando de byte em byte, será que vale a pena meu sistema operacional só alocar 1 byte de memória dentro da minha memória gigantesca? Será que eu tenho que alocar um pouco mais? Será que eu tenho que me precaver? Como é que eu tenho que fazer isso, né? Então, o sistema operacional, ele nos ajuda nisso aí. E daí, o que a gente pensa como serviço do sistema é justamente o quê? Você pode solicitar memória adicional, né? Então, você roda lá o malloc é um jeito de você conversar com o sistema operacional para solicitar memória. Você pode também solicitar memória indiretamente. Mas, professor, indiretamente. Como assim? Eu solicito memória indiretamente. Sabe quando o seu programa ele é só um bináriozinho que está gravado no disco, sem estar em execução ainda? Sabe na hora que você vai executar, coloca ponto barra meu programa? Na hora que você roda o ponto barra meu programa, o seu programa não pediu memória nenhuma, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele é carregado na memória pelo sistema operacional para iniciar a execução, né? E você indiretamente está alocando memória com o sistema operacional. Sem você nem saber, se você nem começou a executar ainda e já estava pedindo coisa para o sistema operacional, né? Impressionante. Outra coisa que a gente pode fazer é liberar memória para o SO, né? Então, de vez em quando eu falo assim, olha, sistema operacional, eu já aloquei a memória, eu usei, eu acho que eu não preciso mais, toma ela aqui de volta. Então, você devolve ela para usar para outro programa e depois você pode até pedir mais de novo depois, sem nenhum problema. E eu ainda posso solicitar em relação à memória, eu posso solicitar áreas de memória para serem compartilhadas.
Entre processos. Entre processos. Então, o que acontece é o seguinte, pode ser que eu tenha 2 ou mais processos de execução na minha máquina e eu falo assim, olha, esses 2 processos aqui tem que compartilhar uma região de memória, porque um vai escrever e o outro vai ler, e os 2 podem se escrever e conversar usando uma região específica de memória. Então, o sistema operacional ele consegue gerenciar isso para mim. E outro aspecto que é responsabilidade do sistema operacional, que eu já comentei até algumas vezes aqui, é justamente a parte dos dispositivos de entrada e saída. Então, essa é uma das funções básicas do sistema. Quer me dar acesso ao input, a um teclado, a um mouse para eu poder digitar os comandos no meu sistema, poder rodar o programa, poder fazer perguntas para o usuário e poder digitar as respostas. Além disso, ele tem que me dar a possibilidade de eu conseguir acessar o disco, né, que a gente chama de dispositivos de armazenamento em massa. Então, eu tenho lá um bloco de dados gigantesco e eu quero justamente acessar alguma região dessa aí específica. E ele tem que fazer isso com maestria, né? Ele não pode dar um acesso geral para qualquer um, para uma região que é específica minha, né? Não pode deixar que 2 processos diferentes, sem correlação, consigam escrever numa região. Então, ele tem que dar uma interface aí que seja adequada e segura para mim. Então, veja só, o que a gente pensa que tem que incluir quando a gente fala em acesso aos dispositivos, que é abrir um dispositivo, ou associar ele a um processo. Também eu quero ler dados do dispositivo, Eu também quero gravar dados no dispositivo. Eu não vou escrever no dispositivo, mas eu tenho que gravar dados no dispositivo. Eu tenho que fechar ou liberar um dispositivo. Né? Então, o que acontece? Toda vez que eu vou lá, eu abri um pendrive, eu comecei a gravar coisas no pendrive, quando eu finalizei de fazer minha gravação, eu devolvo ele para o sistema operacional. Estou liberando o uso desse dispositivo aqui, pode usar ele em outra ferramenta, né? Outra coisa que tem que fazer o sistema operacional tem que fazer, que é fornecer acesso exclusivo a dispositivos apropriados, né? Então, o que acontece? De vez em quando eu preciso falar assim, olha, eu quero ter acesso exclusivo a essa placa de vídeo, a esse pendrive, a essa interface de rede ou a outro elemento qualquer. Um exemplo de uma interface de rede que a gente vai ter acesso exclusivo são as interfaces InfiniBand. Então, as interfaces InfiniBand, elas possuem lá mais de 10 gigabits, mais de 50 gigabits de conexão, entre outras interfaces InfiniBand, e você só permite que tenha um usuário, um processo por vez, utilizando essa interface. A ideia dela não é usar como uma rede normal, com TCP/IP que a gente tem em casa, com o roteador. A ideia é fazer uma conexão de baixa latência entre as máquinas. Em geral, a gente usa esse em cluster para você conseguir fazer processamentos mais rápidos, dividindo o pedaço de memória que os computadores possuem entre si. Porque nem sempre tudo que você vai processar cabe no único computador, então você tem que dividir entre outros computadores com outras memórias. Então existe essa interface InfiniBand aí, e ela funciona de maneira única, né? Então cada usuário tem acesso exclusivo a elas. E também outras funções especiais, né? Então, se você tem um dispositivo de fita que rebobina a fita, então cada dispositivo tem sua própria particularidade e o sistema operacional tem que dar essa possibilidade para mim, né? Por exemplo, num HD mecânico, ele tem que ligar o motorzinho lá e saber girar e mexer lá no leitor desse disco, né? Outra informação, outro cara que é importante para o sistema operacional são os sistemas de arquivos, né? Então, no sistema de arquivos a gente fala assim, eu não quero sempre saber onde fisicamente o arquivo que eu gravei está no disco. Eu só quero ter um jeito de chegar nele fácil, modificar ele, pegar os dados dele, pegar uma região aleatória qualquer dentro desse arquivo para poder trabalhar. E daí como é que eu faço isso? Então quer dizer que o sistema operacional tem uma interface que se chama sistema de arquivos, que sabe manipular os discos, né, os dispositivos de armazenamento em massa e me dá essa interface simplificada. E dentro dessa interface simplificada, eu quero ter algumas chamadas. Por exemplo, eu quero ter como abrir um arquivo, então tenho que
pedir para abrir um arquivo. Eu quero ler um arquivo. Eu também quero gravar em um arquivo. Então tem que ter jeito de gravar. Eu quero fechar ele. Depois que eu abri, li, gravei, não quero mais fazer nada, eu fecho ele para o sistema saber que o arquivo está liberado. Eu quero ler metadados do arquivo, né? O que serão metadados? Quem que é o usuário que criou, qual que é o nome do arquivo, quando que ele foi criado, qual foi a última vez que ele foi modificado, quais são as permissões dele, né? Entre outros. E também que eu quero poder modificar os metadados. Então, eventualmente, eu posso chegar lá e falar assim, olha, sistema, eu quero que esse arquivo seja só de leitura para todo mundo. Ninguém pode mais escrever nesse arquivo, né? Então, a gente pode fornecer esse mecanismo aí. Também, ainda, em sistemas operacionais, o que a gente pensa que ele precisa conseguir fazer? É trabalhar com segurança, né? Então, nessa parte de segurança, a gente está pensando no seguinte, eu não quero que processos consigam modificar o comportamento de processos que estão em execução. Eu não quero que ele leia a região de memória, eu não quero nem que ele escreva em região de memória de outro processo, principalmente, ou essencialmente, quando eles não são correlacionados de alguma forma, né? Então, que seria o quê? Um vírusinho lá, começar a tentar ler a informação do banco, né? Poxa, isso eu não quero que aconteça. E em relação ao sistema de arquivos, também eu quero que as permissões lá de usuários sejam sempre levadas a sério e não aconteçam acessos indevidos, né? Então, nessa parte aí de segurança, a gente tem que conseguir ter alguns aspectos. Por exemplo, configurar políticas. Quem que acessa o quê? Quem pode fazer o quê? Eu quero procurar as políticas de segurança. Eu quero ter uma segurança na autenticação. Então, se minha máquina tem usuário e senha, eu quero que só quem tem usuário e senha consiga acessar. E se eu quero acessar uma máquina remotamente, eu quero que também seja bem seguro esse processo de autenticação desse sistema, né? Eu também preciso criptografar e decriptografar mensagens, né? Especialmente aquilo lá que a gente está transmitindo na rede. Então, se estou transferindo mensagens que eu quero que sejam secretas na rede, eu quero deixar elas criptografadas. E daí isso leva para a nossa próxima atividade importante do sistema operacional, que é a parte de redes, né? Então, veja, a parte de redes faz parte do sistema de entrada e saída do sistema operacional, mas ela tem um subsistema bem especial, que é a parte de redes, né? Então, eu quero que ele tenha suporte ao TCP/IP, quero que ele tenha suporte ao DP e outros protocolos de rede específicos. E eu quero que o kernel faça isso, gerencie, e veja só, porque mais de um processo na minha máquina pode estar acessando a rede. Veja só, às vezes você abre um browser, você tem lá um browser conectado na internet, navegando pelos sites, e você tem lá uma instância do Telegram, outro programa de mensagem favorito, como o WhatsApp, aberto numa outra janela, e cada um deles estão acessando os serviços diferentes na internet. Então, quando eles mandam mensagem na internet, quando as mensagens voltam, eu quero que o sistema operacional saiba separar essas mensagens específicas. Opa, essa mensagem é para o Telegram, essa mensagem é para o WhatsApp, essa mensagem é para o browser, e assim por diante, né? Então, na parte de redes, além disso, o que eu preciso ter? Eu preciso que ele saiba estabelecer uma conexão. Também preciso que ele atenda conexões. Então, se eu estou rodando lá um serviço qualquer na rede, ele tem que atender as conexões. Eu quero que ele também envie mensagens, usando o protocolo específico. Eu também quero que ele saiba receber mensagens. E também eu quero que de vez em quando fechar uma conexão, né? Tudo que eu abro, se eu inicio uma conexão, eu tenho que fechar ela em algum momento. Não quero mais conversar com esse servidor aqui, né? E por fim, uma área que é bastante importante dos sistemas operacionais é justamente a interface com o
usuário, né? Então a gente pode pensar, acho que interface, primeiro nós temos a interface textual, que nós temos um bash, um shell, e também nós temos interfaces gráficas, como é o caso do Gnome. Nós temos o Gnome Shell, que é uma interface gráfica bonita, cheia de botão, cor, né, do jeito que vocês gostam, ou ainda o KDE com mais efeitos ainda, né, ou interfaces mais simplistas, né, mais focadas em produtividade, como o caso do i3 ou qualquer outro Tiling Window Manager, embora você fique mais tempo configurando o seu Tiling Window Manager do que fazendo coisas diferentes do que configurar ele, né? E assim, essa parte de interface do usuário, ela é bem grande, bem extensa e, em geral, a parte de interface do usuário, ela é descorrelacionada com o kernel, então é uma funcionalidade que é provida por fora do kernel. Bem, e daí agora a gente pensa assim, mas professor, o sistema operacional realmente é um cara bem grande, tem bastante coisa, bastante funcionalidade. Pois é, tem. Vocês já pensaram em implementar um negócio desse? Imagine quantas linhas de código o kernel Linux já não tem, né? Então, você tem que pensar, quando vai implementar um sistema operacional, nós temos algumas técnicas de organização do sistema, né? Então, vamos lá. Técnica de organização. Primeira técnica de organização, que é mais padrão que a gente pode pensar, que a gente chama de monolítico. Em geral, essas técnicas elas não são mutuamente exclusivas, certo? Mas ela é um contexto que talvez seja o dominante da implementação de um sistema. Então, a ideia do monolítico é o quê? Você tem um programa só, uma tripona, um código gigante que faz tudo. E o que acontece? Eu preciso acessar, se o kernel precisa acessar regiões diferentes, ele basta fazer uma chamada de função, e essa chamada de função sabe trabalhar numa outra região. Só que você não pode ser desorganizado a ponto de escrever funções aleatórias e que qualquer um pode chamar a qualquer momento, senão isso aí com certeza vai dar zica, mas você tem que gerar um controle. Mas a ideia que a gente fala em monolítico é justamente o fato de que o seu programa ele existe como uma única interface. Então, se a gente for pensar assim, o kernel Linux ele é um ser monolítico, porque é um programa só grande, quando você compila, ele gera um binário. Embora você possa criar bibliotecas dinâmicas, que seriam os módulos do kernel, que você pode carregar eles em tempo de execução, carregar ou descarregar eles em tempo de execução. Outro modelo que nós temos é o em camadas. Então a ideia do modelo em camada é que você tenta separar, você tenta criar níveis de abstração em relação à implementação do seu kernel, né? Então você pode pensar de uma maneira simplificada, que a gente vai ter lá o nosso hardware, que é a parte mais embaixo. Aí a parte mais embaixo do hardware nós temos lá a parte do kernel, que é a parte que gerencia os dispositivos de entrada e saída, então é um nível acima. Acima desse nível aí a gente passa a ter o gerenciamento de memória. Fica uma beleza esse desenho, hein? Gerenciamento de memória. Depois de memória, lá nós temos sistema de arquivos. Daí, em cima do sistema de arquivos, aí a gente passa a ter o gerenciamento de processos. Gerenciamento de processos, né? E daí o que você faz? Você fala o seguinte, cada camada só pode chamar funções da sua própria camada e vai ter uma outra função que faz a interligação entre as camadas. Então, a parte de gerenciar o processo, ela vai ter que chamar a parte que gerencia os arquivos, porque tem que ler o novo processo que vai ser executado do sistema de arquivos, depois tem que gerenciar a memória, então você consegue conversar com isso aí, você cria níveis de segurança entre cada uma das camadas, né? O que é bem legal. E outro modelo que também existe, que é o caso aqui do microkernel. Esse aqui é quase um kernel as a service. E daí o que acontece é o seguinte, você cria lá um kernel muito pequenininho, então o seu kernel vai ser bem pequenininho, extremamente pequenininho, que não vai fazer muita coisa. Você vai ter só funcionalidades muito básicas de acesso ao hardware e depois você pendura outros módulos em cima do kernel, mas esses módulos eles operam como processos separados do seu microkernel. Então a parte de gerenciamento do dispositivo de entrada e saída é um processo, ou o gerenciamento de memória é outro processo,
o gerenciamento de sistema de arquivos é mais um processo, e o gerenciamento de processo é um outro processo que gerencia outros processos, né? E cada um desses processos separados conversam entre si através do microkernel. Então, eles trocam mensagens. Então, você manda uma mensagem para o outro módulo do microkernel, que ele passa primeiro para o seu microkernel, e do microkernel ele repassa a mensagem para aquela outro subsistema lá que está rodando um processo separado. Não conversa diretamente em geral, mas você passa por um hub, um switch de comunicação que é o microkernel. O problema disso aí é que, em geral, você começa a perder bastante desempenho. Então, alguns aspectos que você poderia fazer apenas compartilhando regiões de memória, você perde essa capacidade aqui no microkernel. Você pode até colocar esses mecanismos de compartilhamento e deixar ele mais sofisticado, só que você vai tentando deixar ele tão sofisticado que daqui a pouco ele fica tão grande, tão complexo, quanto você criar um sistema com modelo de camadas, um sistema monolítico, né? Então, a parte de você ter pedaços pequenininhos, bem simples, que se comunicam entre si, você acaba perdendo vantagem. Mas uma coisa que é legal é que você consegue trocar facilmente pedaços desses gerenciamentos em tempo de execução, né? Por exemplo, imagine que você tem lá o seu módulo do gerenciamento de sistema de arquivos e é um processo separado, e daí um outro processo separado que existe é o cara que sabe conversar ext4 e um outro sabe conversar ext3. Cada sistema de arquivos viraria um processo assim separado. Você quer atualizar só o seu módulo de como que acessa o ext4, por exemplo, a gente tinha um bug que você quer corrigir, basta você trocar esse processo aí, acontece bem rápido, né? E isso é uma coisa bem legal, sem precisar reiniciar a máquina, sem precisar fazer muita coisa. O problema é que se eu tenho um processo lá que sabe gerenciar a memória, e eu tenho um outro processo qualquer que está executando na máquina, e ele quer alocar memória, quer dizer que quem vai alocar memória para ele é o processo especial do microkernel que sabe alocar memória. Então quer dizer que eu tenho processos que sabem alocar memória para outros processos. E daí, o que impediria de eu lançar um outro processo na minha máquina que saiba alocar outras memórias e eu começar a tentar ser malicioso no meu sistema, né? Então, você tem que dar permissões específicas. Já começa a aumentar um pouco a complexidade aí, então você tem que tomar cuidado para implementar um kernel desse. Alguns exemplos de kernel é o Minix. O Minix é escrito pelo Tannenbaum, que é até do livro Texto da Disciplina. Ele é microkernel, ele até brigou no início quando o Torvalds começou a escrever o Linux, que não era microkernel. Ele falou, isso aqui já está defasado de início. E depois nós temos aqui um carinha bem legal, que é o GNU Hurd, que é o kernel implementado pela GNU, que é o Hurd. Então é um kernelzinho com microkernel. E o problema é que ele não está pronto ainda e a cada 10 anos alguém decide, vou ter que recomeçar uma outra parte para colocar conceitos melhores, né? Então, ele vai avançando, só que o avanço dele é a passos muito lentos, né? E ainda mais pelo GNU ter adotado o kernel Linux como kernel padrão por enquanto, talvez isso atrase mais o desenvolvimento do Hurd. E outro kernel padrão, outro kernel conhecido, dentre outras coisas, é o kernel Mac, que é o kernel que roda lá nos computadores da Apple, né? Bem, daí por fim, pessoal, você deve estar se perguntando, nossa, professor, quanta coisa? Pois é, tem bastante coisa, mas não tem problema, a gente vai entendendo isso aí conforme vai passando a disciplina. Então veja só, várias coisas, vários aspectos que eu falei aqui, são aspectos que a gente vai conversar e discutir ao longo da disciplina. Primeiro a gente vai começar até com processos, né? Mas antes da gente pensar em processos, você tem que pensar assim, mas professor, o sistema operacional, mesmo monolítico, ele não é um processo? Ele é um processo, porque ele se carrega na memória e fica em execução no computador. Tá bom, professor, mas como que o sistema operacional inicia? Eu não vou nem falar nessa aula, vai ser a próxima aula, eu vou falar como que o sistema operacional inicia, mas a gente pode ter uma ideia aqui que a gente chama de bootstrapping. Opa. Que é o processo, que o pessoal chama até hoje em dia de partida frio, né? O cold boot, que eu tenho um computador, um pedaço de silício que está lá desligado, não está fazendo nada. Quando aperto o botão power, o que acontece? Como é que o sistema operacional inicia? Como é que faz? Hoje em dia parece um pouco mágico, mas antigamente não era. Era mais complicado ainda. Então o que acontecia? Antigamente você tinha um painel frontal no seu computador, que era um terminalzinho para você começar a digitar o primeiro programa
que é o que vai ser carregado na memória. Então você carregava manualmente esse programa no seu computador, porque a memória ROM, as memórias eram muito caras, então você não tinha como ter um pedaço gravado na sua placa-mãe lá, uma memóriazinha gravada na sua placa-mãe que tivesse esse software. Então você tinha um painelzinho, você digitava o seu programa lá e esse programa, você não vai digitar um kernel inteiro, óbvio, né, porque é muito grande, mas você digitava um programa pequenininho que ele sabia fazer uma única coisa, que era pegar do seu disco o kernel do seu sistema operacional e iniciar ele, né, carregar ele para a memória e dar a partida nele. E ao longo dos anos, né, essa interface foi sendo substituída por memóriazinhas integradas na sua placa-mãe, em geral na sua placa-mãe, que você não pode escrever nelas, é só ler. A única coisa que ele sabe fazer é puxar o seu sistema, um sistema do seu disco e iniciar ele, né? Hoje em dia, em geral, a gente pode até dizer que a gente tem o Groovy, que é o primeiro sistema operacional que é iniciado no seu computador. Então, essa ROMzinha, ela sabe iniciar o sistema que está no primeiro setor lá do disco. É até um pouco mais complicada, mas vamos simplificar assim. Ele baixa o primeiro setor que está lá, o primeiro programa que está lá no início do setor do seu disco, carrega para a memória e quando ele começa a executar, a única coisa que ele vai fazer é montar o seu disco realmente e puxar o kernel para a sua memória RAM, né? Que daí a gente chama de bootloader, e você ainda consegue até escolher qual sistema operacional que você vai inicializar se você tiver mais de um instalado no seu computador, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. É um panorama geral dos nossos sistemas operacionais. E na próxima aula nós vamos ver como que realmente o kernel Linux dá o boot e como que a gente começa a gerenciar os processos. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.